Você, produtor, pode já ter se perguntado alguma vez, e agora? O que eu vendo? O milho, a soja que eu vou colher daqui a pouco, ou eu vendo milho para poder segurar a minha soja? Qual tem mais potencial de alta? Qual que é a relação? Tem uma correlação entre esses dois produtos? É isso que você vai aprender hoje. Muito bem, então temos aqui esse gráfico, correlação histórica. Pegamos aqui do oeste do Paraná, soja dividido pelo milho, preço da soja dividido pelo preço do milho. Vejam bem que, assim, raras vezes trabalhou perto desse 1,70, ou seja, com uma saca de milho, de soja, eu só compro 1,7 de milho. Então, significa que a soja está muito valorizada em relação ao milho. Se for para subir, o milho tende a subir mais. Se for para cair, a soja tende a cair mais. E se for ao contrário, aqui, ó, 2,9, chegou a quase 3. Então, com uma saca de soja, eu comprava 3 sacas de milho. Então, se for para subir, o milho tende a subir mais nesse caso, né? E se for para cair, a soja está mais valorizada do que o milho. Então, se tá 3 para 1, praticamente ali, 2,9 para 1, o que eu vendo? Eu vendo soja e seguro milho. E se tá 1,7, eu vendo milho e seguro a soja, porque a relação está distorcida. Mas por que isso importa, né? Nesse caso, soja-milho, tem alguns fatores, algumas questões. Por exemplo, o americano, ele só faz uma safra, né? No geral, falando de soja e milho, né? Tem o trigo de inverno lá e tal. Mas ele só faz uma safra ali, pensando no verão deles. Então o produtor americano vai olhar qual que é a rentabilidade da soja e a rentabilidade do milho. E a gente sabe, os Estados Unidos é o maior produtor, acho que ainda é o maior produtor, 380 milhões de toneladas de milho, e ele produz menos que a gente de soja, mas também é o segundo maior player de soja aí no mercado. Então, qual produto o produtor americano vai produzir mais? E isso muda totalmente no balanço, né? Na última safra, agora na safra 22-23, que já foi colhida por eles, o produtor americano foi pro milho. Porque lá na época do plantio, quando ele foi decidir, pré-plantio, que ele foi decidir qual plantar, o milho estava dando mais dinheiro. E o americano foi e aumentou a área de milho. É o que aconteceu? Deu uma quebra no milho, foi insignificante, bateu o recorde de produção, que foi altíssima a tecnologia, o milho não sentiu tanto, produziu muito bem, e a soja reduziu a área e teve uma quebra de produção. Então os Estados Unidos produziu, acho que foi umas 15 milhões de toneladas a menos do que as previsões iniciais. E isso deixou um estoque projetado final abaixo do que o mercado esperava. Até aquele momento, o mercado esperava soja mais próxima dos $10. Se tivesse uma super safra americana, já com uma previsão para frente de outra super safra aqui no Brasil, o mercado era bem impressionado. O que aconteceu? Lá na revisão diária, o USDA encontrou que os americanos reduziram a área de soja, né, e aumentaram a área de milho bem no filé, nos estados com I. Então isso importa porque o americano tende a plantar mais um ou mais outro. Então, se a relação, há pouco tempo, o milho estava muito barato e a soja estourou, foi acima de 3, dependendo do contrato da soja milho americana. Então já indica que se o produtor for vender, ele vende soja, segura milho, né? E se for para subir, o milho tende a subir mais que a soja, porque distorceu, abriu muito essa correlação, né? E aqui no Brasil tem a questão de eu tenho estoque. Os dois produtos concorrem por espaço no físico, né? O armazém só pode ter uma capacidade limitada de armazenagem. Então, se eu tenho os dois produtos e eu preciso fazer caixa, qual que eu vendo? Então, essa correlação, a relação entre eles impacta no que o produtor brasileiro vai botar no mercado, né? Então, por isso, quando a soja valoriza muito em relação ao milho, eu tenho uma oportunidade de hedge aqui. Se a soja valorizou demais, o que eu posso fazer? A soja, se for para cair, tende a cair mais ela. Então, se eu for para comprar um seguro de baixa, eu vou comprar um seguro de baixa na soja. E se for para subir, se a soja está muito valorizada em relação ao milho e ao mercado de alta, que eu quero comprar um seguro de alta, uma call, eu vou comprar no milho, certo? E o contrário. Se o milho estiver muito caro em relação à soja, a relação estiver baixa, ali perto do 1,7, enfim, e aí não faz sentido eu segurar meu milho, porque o milho já está muito valorizado em relação à soja. E aí eu vendo milho e compro soja, seguro soja. Ou senão eu compro um seguro de baixa no milho, que tende a cair mais se for para cair. Ou eu compro um seguro de alta na soja, que tende a subir mais se for subir. Certo? Então uma das relações bem interessantes, que a gente está sempre de olho, é na relação soja-milho. Outra relação interessante. Boi, aqui em cima, BGI, boi e CCM, milho. Boi dividido por milho. Quantas sacas de milho eu compro com uma arroba de boi?
Também é interessante, ó, sempre que o gráfico é de lado, existe uma correlação. Se o gráfico for só para cima ou para baixo, oscilar muito em muitas relações, entre muitas faixas de relação, a gente sabe que uma correlação não é tão forte, que eles trabalham muito diferente. Então, se a gente for ver aqui embaixo no boi, ele chegou poucas vezes no histórico 3-1. E trabalhou acima de 5, trabalhou, mas foi muito pouco. Então, quando a gente diz que o boi tá valendo 5, uma arroba de boi vale 5 sacas de milho, a gente acende o alerta. Fala assim, opa, se for para subir, o milho tem muito mais potencial de alta. Se for para cair, o boi tem muito mais potencial de queda. Então, se eu quero proteger o meu milho da baixa e o relação boi-milho tá em 5, em vez de eu comprar um seguro de baixa no milho, eu compro um seguro de baixa no boi. E ao contrário, se tiver 3-1 e eu quiser vender meu milho, mas continuar participando da alta, eu vou comprar um seguro de alta no boi, porque se for para subir, o boi tem que subir bem mais em relação ao milho, porque nesse caso, a correlação vem porque um é subproduto do outro, né, indiretamente. Diretamente, até no caso, né, porque todo confinamento, tal, na ração a gente usa muito milho, né, que é o produto mais viável que tem normalmente, aí tem grandes quantidades de oferta. Então, se o milho tá caro, tende a desestimular o confinamento, né? Desestimular a ração, aumenta o boi verde, diminui a produtividade, né? Diminui o número de o abate, e aí tende a corrigir essa correlação. E se o boi está muito caro em relação ao milho, a gente tende a estimular o confinamento. Pô, o boi está dando uma margem boa no confinamento. Você confina mais animais, ou você baixa o boi, ou você aumenta o preço do milho porque você está demandando mais. Depende de outros fatores, mas a grande questão é a correlação existe e ela é forte. Então, seguro de alta, seguro de baixa. O que eu compro? Na soja, no milho ou no boi, né? Porque se tem relação soja-milho e tem relação boi-milho, eu também posso usar as duas. Eu posso proteger minha soja com o meu boi. Ou eu posso proteger meu boi com a minha soja, porque também o farelo de soja também é a soja utilizada como ração, né? Para fazer farelo, o produto da soja é o farelo. E com o farelo a gente coloca o proteinado na ração por tratamento animal. Então também são derivados. E aqui também, ó, esse aqui já é na americana, ó. ZW, trigo, dividido por milho. Relação trigo-milho nos Estados Unidos. Vejam aqui embaixo, ó. O trigo, desde 2017 aqui, ele não tinha chegado nem perto do 1-1. Em 21 ele bateu e nesse ano lá para março ou maio, se não me engano, bateu 1-1. Então não é normal o trigo valer a mesma coisa do que o milho. O trigo, ele tem uso de panificação, ele tem mais proteína, então ele normalmente vale mais. E também ao contrário, ó, poucas vezes uma saca de trigo comprou 1,6 saca de milho. Também, eles concorrem, o trigo feed concorre com o milho na ração. Eles são subprodutos, né, na alimentação humana também. O trigo pão também pode fazer mais tortilhas ou mais pão sírio, né, conforme for o preço de um ou de outro. Então, se eu quero proteger o meu trigo, o meu trigo, eu posso, se eu estou vendo aqui ó, que o trigo vale 1,6 em relação ao milho, se eu quero comprar um seguro de alta, eu quero vender meu trigo aqui no Brasil, no físico, na cooperativa, eu vendi lá, e agora eu quero participar da alta, para que eu vou comprar um seguro de alta no trigo, sendo que ele está muito valorizado em relação ao milho? Eu vou proteger o meu trigo, vou participar da alta do meu trigo comprando milho, certo? Porque a correlação dele está distorcida. E se for aqui embaixo, 1-1, não é normal. Então, se for para subir, o trigo tem que subir mais do que o milho. Então, até em março ou maio, a gente fizemos uma palestra lá na Areac, e o assunto era culturas de inverno, e eu trouxe esse tema. Falou assim, ó, a relação trigo-milho está distorcida. E foi bem nos dias que estava bem próximo do 1. Nesse momento, o que eu faria? Venderia o meu trigo Brasil e compraria um seguro de alta no trigo americano. Por quê? Se for para subir, o trigo tem que subir mais do que o milho. E aí a relação Brasil-Estados Unidos também estava favorável para o Brasil. Então, se for para subir, Estados Unidos tende a subir mais, porque a gente estava com muito estoque e falta de espaço de armazenagem. Então, a gente estava com um gargalo logístico, né, de espaço físico. E os americanos não, eles têm uma tranquilidade nesse ponto. Então, se for para subir, sobe mais Estados Unidos. E se for para subir entre trigo e milho, sobe mais trigo. Então, o que aconteceu? Não deu outra. O trigo subiu 30% em relação ao milho. O milho ficou mais ou menos de lado, o trigo subiu 30% o preço. Então, quem fez aquela venda, vendeu, recebeu lá, estavam 48, 58 na época, no balcão. Recebeu, aplicou em renda fixa, pegou um pedacinho desse valor da venda, comprou um seguro de alta do trigo e ganhou mais de $1, porque subiu $1,40, $1,50, se eu não me engano,
por bushel, certo? Então deu um baita resultado essa operação. E aí você protegeu o trigo Brasil com o trigo americano, mas nem sempre vamos fazer isso, né? Conforme estiver a relação Brasil, Estados Unidos, os estoques aqui, os estoques lá, a projeção de safra aqui, os embarques aqui e lá, gargalos logísticos de rodovias, de portos, e também essa relação entre os produtos. Mas é uma relação também, uma correlação muito interessante para a gente também estar sempre de olho. E aqui a gente tem soja e milho nos Estados Unidos. Então o ZS é a soja e o ZC é o milho. Soja dividido pelo milho. Mesmo esquema do que o nosso, ó. Veja que o nosso chegou até 1.7. Aqui, 2. 1.1, 1.8, 1.9, vamos dizer aqui, né? E já o 3 foi um ponto de resistência. Há pouco tempo atrás bateu 3, corrigiu. Foi lá, bateu 3 de novo, corrigiu. Existem fundos que ficam fazendo isso, traders que ficam olhando essas correlações. Se cair no 2, ele compra soja, vende milho. Se bater 3, ele vende soja, compra milho. Ele não quer saber se vai subir ou se vai cair. Ele quer que aproxime ou distancie as correlações, dividindo um pelo outro, né? Então aqui é a mesma coisa. Nesses níveis aqui, ó, entre 2.4 ali e 2.2 é neutro. 2.6 acima já é muito favorável para a soja. Então o que está dizendo aqui nesse gráfico? Que na próxima safra, na 24, 25 ali, 23, 24, 23, na próxima safra agora de 24, 25, americana, eu falei antes 22, 23, mas era 23, 24 deles, né? Essa atual. Na 24, 25, a próxima safra deles, ao contrário desse ano, que o milho era mais lucrativo, hoje está indicando que a soja é mais lucrativa. Então, lá na frente, talvez a gente veja o produtor americano fazendo conta e olhando assim, pô, a relação soja-milho aqui está distorcida, está favorável à soja. Vou aumentar a minha área de soja. E isso, naturalmente, faz a correção dessa correlação. Se tiver 3, o produtor americano vai aumentar muito a área de soja. Vai produzir mais soja, menos milho, volta a correlação para o histórico. Certo? Então isso não é regra, não é obrigado a voltar. Pode ser que surja algum fator que distorça de vez, alguma utilidade diferente. Dessa vez é o óleo puxando, não é o farelo. O oil share está muito alto, né? A relação da extração entre óleo e farelo da soja, né? Tá muito vantajoso para o óleo, eu vou extrair mais soja e não é pela relação soja-milho de produção diária ou de venda no Brasil. É por outros fatores e agora mudou a correlação. Pode ser que isso aconteça, mas a gente tem um histórico longo de que trabalha nessas faixas de preço, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Vocês viram aqui que é bem parecido, né? Então são correlações muito interessantes que a gente usa na hora da tomada da decisão, de fazer o nosso plano. Então se eu for comprar um seguro de alta, porque eu já vendi meu produto, eu vou comprar no quê? Boi, milho, trigo, soja, Brasil, Estados Unidos, tudo isso a gente olha antes de sugerir para o nosso cliente, né? Então, acompanhe sempre o nosso conteúdo aí, por esse vídeo é só. Veja nosso canal no YouTube diariamente, aí o Rodrigo está fazendo um vídeo trazendo as informações mais quentes do dia aí, tudo para você estar muito bem informado. E aqui, veja a nossa playlist aqui, tenho no meu Facebook também, a gente tem sempre colocado ali todos esses vídeos educativos, né? Em que você vai poder começar do zero e aprendendo o que é esse mercado. E se quiser saber mais, entre no nosso site da Grano Oeste Investimentos, faça contato, que a gente te ajuda, te assessora, porque cada caso é um caso, né? Não tem como eu falar como uma regra, você sempre vai fazer isso. Cada ano é de um jeito, cada produtor tem uma situação, cada época faz uma coisa, beleza? Deixa um like aí, se inscreva no nosso canal, deixa um comentário, compartilha com a turma aí. Valeu!